que por fome podem invadir a nossa horta. É importante que nenhuma dessas espécies seja erradicada. Vamos apenas manter suas populações em níveis não prejudiciais para a nossa plantação. Esta vegetação nativa, próximo da horta, funciona como uma proteção natural para a nossa lavoura. Algumas vezes, por causa de condições climáticas não favoráveis, as raízes das hortaliças podem ficar a descoberto e o solo compactado. Se isso acontecer, vamos fazer uma escarda, seguido por uma amontoa. Ou seja, vamos revolver a superfície do solo para deixá-lo mais arejado e puxar a terra para junto das plantas, cobrindo novamente as raízes. Se necessário, vamos reforçar a cobertura morta. Para manter as hortaliças fortalecidas, não vamos esquecer de irrigar os canteiros com o biofertilizante caseiro, uma vez a cada 15 dias, sempre na mesma concentração de mais ou menos 7%. Para encerrar os tratos culturais na horta, tratos que vamos manter até o momento da colheita, vamos sempre arrancar as folhas indesejáveis das plantas, deixá-las no solo e manter os cuidados com a irrigação, que no final do ciclo da cultura pode ser mais espaçada, conforme a nossa sensibilidade. A experiência comprova que, com o passar do tempo, a produtividade média da horta ecológica fica sempre maior, pelo aumento da fertilidade e melhor equilíbrio da microvida biológica do solo. Sommer, faz um resumo para nós das atividades que vocês executam aqui na horta. Olha, nós em primeiro lugar nós fizemos composto, temos minhocário para fazer o humus e nós juntemos isso aí e plantemos nas bandejas. Daí depois nós formemos canteiro, botemos matéria orgânica como adubo orgânico e daí nós fizemos o transplante das mudas. Isso é o serviço de dia a dia aí. Nós tiramos, por exemplo, a alface do canteiro, da estufa, aí nós arranquemos todo o pé dela, que é a raiz da alface, nós tiramos todo fora e depois nós botamos a matéria orgânica, o adubo orgânico, e viremos ou de enxada, de apá, ou aliás nós passamos o micro. E depois se transplanta a muda ali no local. Neste quarto módulo do curso audiovisual de cultivo de hortaliças sem veneno, vimos como fazer o plantio nas sementeiras e nos canteiros definitivos. Vimos que cada tipo de hortaliça precisa de um tipo diferente de plantio. Vimos como devemos trabalhar com a água de cinza e com o biofertilizante caseiro. Vimos como fazer os tratos culturais e analisamos os tipos de relação que existem entre os organismos vivos na horta ecológica. Um bom trabalho a todos. Voltamos a nos encontrar no módulo 5. Apoio COPAC, FINEP, SBPC, Emater Rio Grande do Sul, Secretaria da Agricultura e Abastecimento, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Coordenação e Planejamento, Secretaria Executiva do Proguaíba, Pedagogia Audiovisual, Curso de Capacitação Popular, Voltando a Produzir Hortaliças Sem Veneno. Módulo 5, Colhendo e Comercializando Hortaliças Ecológicas. Em nossas reuniões anteriores, vimos o que são e como surgiram os agroquímicos. Vimos que se tratam de produtos caros, perigosos, desnecessários, que não eram utilizados antigamente
e que não são mais usados por muitos agricultores, além de nos submeterem aos interesses do grande capital internacional. Vimos o que é o solo, como funcionam os ecossistemas, a fotossíntese, a cadeia alimentar e os níveis tróficos. Trabalhamos a correta instalação de canteiros da horta, a coleta de amostra para análise do solo e da água, e preparamos o nosso biofertilizante caseiro. Vimos também o que é a erosão, como vamos conservar o solo através de práticas conservacionistas, qual a função dos ciclos biogeoquímicos, como montar a sementeira e os canteiros da horta ecológica e como fazer a correção do solo. Vimos também como fazer o plantio nas sementeiras e nos canteiros. Vimos que cada hortaliça precisa de um tipo diferente de plantio. Vimos como trabalhar com o biofertilizante caseiro e com a água de cinza. Vimos como fazer tratos culturais e observamos os tipos de relações que existem entre os organismos vivos deste ambiente. Também aumentamos um pouco mais nossos conhecimentos sobre os agroquímicos. Na reunião de hoje, vamos trabalhar mais ainda a questão dos agroquímicos e conhecer as práticas de colheita e comercialização de hortaliças produzidas sem veneno. O uso de agrotóxicos causa prejuízos ao ambiente natural de várias maneiras. Estes produtos se acumulam na zona superficial do solo e depois são arrastados para os rios, arroios, sanga e lagoas. Assim contaminam o horizonte fértil do solo, onde se localizam as raízes das plantas e as comunidades de fungos, bactérias e outros pequenos animais. Os agrotóxicos matam estes organismos e desequilibram a ecologia do solo, comprometendo o processo da reciclagem da matéria orgânica e dos nutrientes. Desta forma, retardam a decomposição e provocam o acúmulo desses materiais, impedindo a prática da agricultura sem o uso de fertilizantes sintéticos solúveis. Por este motivo, os agrotóxicos e os fertilizantes sintéticos solúveis atuam de maneira combinada, são produzidos pelos mesmos conglomerados industriais. Os processos naturais de autodepuração do solo não são capazes de eliminar toda a quantidade de agroquímicos introduzidas nas lavouras. Os resíduos destes venenos encontrados no leite e na carne bovina estão geralmente ligados à contaminação do solo, uma vez que através das pastagens entram na cadeia alimentar dos animais. Depois de arrastados para a água, estes venenos se tornam altamente tóxicos para os peixes e assim contaminam mais uma vez a cadeia alimentar. A concentração de agrotóxico aumenta ao longo das cadeias alimentares, nos tecidos gordurosos, nervosos e musculares. O veneno contamina os pequenos animais do solo com uma determinada concentração. Estes pequenos animais servem de alimento e contaminam as aves com uma concentração maior de veneno. As aves, por sua vez, servem de alimento para algum predador, como por exemplo o ser humano, e contaminam este predador com uma nova e ainda maior concentração tóxica. E assim por diante. Ou seja,
a concentração de veneno aumenta de nível trófico para nível trófico, porque os organismos do nível superior se alimentam sempre com muitos organismos de nível inferior. Uma ave não se alimenta apenas com um pequeno animal, mas com muitos. Um ser humano não se alimenta apenas com uma ave, mas com muitas aves. Assim como não se alimenta apenas com uma alface ou uma cenoura, mas com muitas alfaces e muitas cenouras. No ser humano, os agrotóxicos causam envenenamento de forma imediata ou depois de algum tempo, agudo ou crônico. Provocam dores de cabeça, tonturas, tremores, fraquezas, adormecimentos, convulsões e morte. Uma vez que cultivamos nossas hortaliças sem usar estes produtos venenosos, que, como sabemos, são caros, perigosos e desnecessários. Vamos agora tratar de aproveitar bem o momento da colheita e da comercialização. Os produtos da agricultura ecológica são mais valorizados do que os produtos da agricultura do veneno. Sempre conseguem melhor preço, além de no inverno apresentarem uma resistência maior ao mau tempo. As práticas de colheita têm grande importância na agricultura, porque um dos meios de aumentar a produção consiste exatamente na realização de uma colheita cuidadosa e oportuna. Não é coerente gastarmos trabalho e capital no preparo da terra, plantio, tratos culturais, sementes e mudas de boa qualidade, se no último momento não nos beneficiamos desses esforços, por fazer uma colheita fora de hora ou conduzida de maneira pouco racional. Qualquer problema na colheita vai sempre prejudicar o rendimento e a qualidade dos nossos produtos. As hortaliças atingem seu ponto de colheita em períodos variáveis. A alface pode ser colhida em torno de 30 a 35 dias após o transplante. A beterraba de 100 a 120 dias após o plantio. A cenoura de 60 a 85 dias e o rabanete parecido com a alface de 30 a 40 dias após o plantio. Vamos fazer a colheita manualmente, de preferência pela manhã, bem cedo, ou à tarde, depois do pôr do sol. Quando as hortaliças se destinam ao mercado, precisam ser colhidas de forma a resistir ao transporte e à armazenagem. Após a colheita, vamos lavar e limpar as hortaliças das partes danificadas. A produção de caráter comercial pode ser classificada conforme a cor e o tamanho. As hortaliças são vegetais de ciclo curto, por isso vamos sempre consumi-las ou comercializá-las rapidamente, já que são bastante perecíveis. Podem ser armazenadas apenas por poucos dias, sempre em ambientes arejados e abrigados do sol. Mas o melhor é a comercialização imediata. Após a colheita, vamos montar novos canteiros e dar continuidade à produção de hortaliças, respeitando a rotação de cultura, ou seja, o plantio alternado de plantas com diferentes tamanhos de raízes, para não exaurir o solo. No mesmo local, vamos cultivar uma planta de raiz curta
depois uma planta de raiz média, depois uma planta de raiz longa, depois uma planta de raiz curta e assim por diante. Olha, principalmente quando a gente vai colher alface, tem que ter muito cuidado, ajeitá-la bem ajeitada na caixa para não quebrar muita folha, não estragar o pé, né? A beterraba, para a gente formar o molho dela, tem que se lavar, tirar as folhas estragadas, as folhas secas, e formar o molho, né? A cenoura é a mesma coisa, tem que se pegar e lavar o molho completo, né? E amarrar ele e tirar as folhas estragadas. E depois encaixotar com delicadeza, não é pinchar para lá e para cá para estragar o produto. Produzir sem destruir não é problema, nunca foi problema. Nós temos orgulho dos produtos que vendemos e os consumidores têm confiança no que compram. Quanto mais tipo de plantas e animais, melhor para nós, melhor para a sociedade e o meio ambiente. A nossa maneira de desenvolvimento é a mais eficiente para nós e mais honesta para os consumidores. Nós, assentados do assentamento 30 de maio, integrantes do Movimento Sem Terra, através da cooperativa Copac, ao longo desses 10 anos de assentamento, né, nós temos desenvolvido diversas formas de experiência na comercialização de hortigranjeiro, né. Começamos aí nos primeiros anos de assentamento desenvolvendo feiras livres, né, que é uma venda direta ao consumidor, né. Mais recentemente, há uns 10 meses agora, implantamos aqui os supermercados Copac aqui na cidade de Charqueadas, né? Onde que comercializamos toda a nossa produção, né? Principalmente hortigranjeiro, que é um fator importante, é o principal atrativo aqui do nosso mercado, é os hortigranjeiros. A agricultura ecológica cria um novo tipo de relação entre os agricultores e consumidores, entre o campo e a cidade. As vantagens são muitas, são amplas, vamos dizer assim. Eu que já fui produtor convencional e optei pela agricultura, vamos dizer, pela horta ecológica há 9 anos, né? São uma série de vantagens. São a proteção do meio ambiente, né? Proteção do meio ambiente, trabalhar em feira, venda direta e principalmente a saúde do produtor e do consumidor, que na minha opinião é a grande vantagem. Ela é um ato político porque para nós ela foi uma conquista, né, de vários anos, né, produzindo produtos ecológicos e com maneira de comercialização muito difícil, né, até que surgiu, né, a colmeia, né, e que começou a facilitar as coisas, começou a abrir várias portas, começou a facilitar o nosso trabalho. Nós somos um grupo de agricultores que nós começamos com a cooperativa Colmeia e sempre tinha poucos produtores primeiro e cada vez começamos a aumentar os produtores, que como consumidor, e eles gostaram da nossa ideia e foram cada vez mais aumentando, gostaram das verduras e tudo, que foi sem agrotóxico e tudo, e nós começamos a aumentar a produção e cada vez vem mais. Dois molhos de cenoura por R$1,50. É a promoção, não encontra nem supermercado e nem atacado no preço desse. Uma cenoura natural, sem agrotóxicos. Essa aqui é da minha matriz. Essa aqui ela tem bastante. A importância existe entre as partes, a confiança, né? Que o produtor tem que trazer a transparência para o consumidor. Bebes? Acho que não vou beber. É com a Maria! Ai, desgraça!
prêmio 3,17 aí. 50. A outra mega acumulada em 9 milhões de prêmio 3,17 aí. A mega cena está acumulada em 7 aí. A mega cena está acumulada em 7. Ou essa é essa? Pronto, vou dar mais um para ele. Neste quinto e último módulo do curso audiovisual de cultivo de hortaliças sem veneno, aumentamos nossos conhecimentos sobre os agroquímicos e trabalhamos as práticas de colheita e comercialização na horta ecológica. Com este módulo, terminamos nosso curso de capacitação. Agora estamos em condições de direcionar nossas atividades de horticultura para os mesmos objetivos de todos os setores, conscientes da sociedade humana. O desenvolvimento sustentável com a manutenção dos recursos renováveis do planeta e a segurança alimentar com a proteção do meio ambiente. Bom trabalho e uma boa saúde para todos. Um planeta limpo e uma vida melhor para todos nós. Apoio: COPAC, FINEP, SBPC, Emater RS, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.